No segundo capítulo da saga, descobrimos quem são os pais, por assim dizer, da Matrix. O Oráculo seria a figura materna, enquanto o Arquiteto seria a paterna. Essa denominação não se deve apenas ao gênero de seus intérpretes, mas também às suas caracterizações apresentadas nos filmes, com o Oráculo sendo a representação clássica da mãe acolhedora e emotiva, em contraste ao pai metódico e racional que compõe a persona do Arquiteto. Infelizmente, pouco nos foi revelado ao longo dos filmes sobre as origens do criador da Matrix, com a maior parte das informações sendo reveladas em seu diálogo prolixo com Neo no clímax de Reloaded, que deixou mais perguntas do que respostas. Mas quem é o Arquiteto? O que há além daquele indivíduo que se autoproclama como o criador da Matrix? Qual o seu papel ao longo dos filmes e por que ele não apareceu no mais recente capítulo Matrix Resurrections? Vamos descobrir mais sobre o criador através de sua criatura. Em outras palavras, é hora de obter mais respostas perguntando a Matrix sobre quem é o Arquiteto. E se você deseja conhecer mais sobre a saga Matrix e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV, animes e muito mais, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo e ativar o sino das notificações, para ficar informado sempre que lançarmos novos vídeos. Um dos aspectos que torna a saga Matrix tão fascinante está no caráter dúbio que permeia a grande maioria de seus conceitos e personagens, possibilitando interpretações distintas. E um dos principais exemplos a demonstrar como a criação das Wachowski possui múltiplos significados está em ninguém menos do que o criador da Matrix, o Arquiteto. Fazendo sua estreia em Matrix Reloaded, o personagem já se mostra misterioso pela escolha de elenco. Inicialmente, o plano era que ele fosse interpretado por ninguém menos que Sir Sean Connery, o primeiro James Bond. Porém, é dito que o renomado ator não aceitou por não ter entendido o roteiro. A escolha, então, acabou sendo por Helmut Baccaitz, ator, roteirista e diretor alemão com uma carreira longeva, mas imagem pública discreta, que acabou servindo para manter uma aura de obscuridade ainda maior ao Arquiteto. O personagem então surge diante de Neo como um homem de meia-idade, trajando roupas formais, sentado em uma cadeira escritório, portando uma espécie de caneta que também serve como controle das imagens mostradas ao longo das dezenas de telas que compõem a sua sala. Além dessa caracterização visual peculiar, o Arquiteto demonstra uma persona fria, calculista, sem qualquer demonstração de emoções e que se guia através de pura e direta lógica em suas ações. Ironicamente, o Arquiteto foi criado pelas máquinas ao fim da guerra, sendo que antes do conflito se iniciar, as próprias buscaram uma trégua e convivência pacífica com os humanos, inclusive através de embaixadores com formas e trajes humanos, além de terem desenvolvido uma sociedade organizada e próspera em 01. No entanto, tendo as negociações sido fracassadas devido à arrogância e medo humano, as máquinas se rebelaram e atacaram de volta a raça que os criou. E com a guerra chegando ao fim, eles assumiram aparências mais aterradoras e sem qualquer traço humano, o que também pode ter servido de base para desenvolver a persona do Arquiteto. Inclusive, mesmo sem ser diretamente mencionado ao longo dos filmes, o criador da Matrix se trata de um programa com inteligência artificial avançada, que buscou desenvolver a simulação que aprisionaria a mente dos seres humanos segundo os parâmetros daquilo que considerava lógico e, em suas palavras, perfeito. Nisso, o Arquiteto desenvolveu uma versão da Matrix conhecida como Paraíso, que segundo o agente Smith, seria uma criação idealizada do mundo, onde não havia conflitos e todos viveriam felizes. No entanto, essa versão fracassou, pois a humanidade não conseguia enxergar aquela utopia como realidade e vários seres humanos acabaram morrendo. Em seguida, o Arquiteto desenvolveu outra versão baseada na história humana, que seria uma antítese da primeira, a qual costuma chamar de Inferno, que mais uma vez veio a fracassar. A solução para a Matrix acabou vindo através do Oráculo, um programa criado para interagir com os humanos e compreendê-los além da razão, mas principalmente pela emoção. Por meio desse conceito de escolha, o Oráculo e o Arquiteto conseguiram fazer com que 99% dos seres humanos aceitassem a realidade simulada, mesmo que tivessem ciência dessa escolha apenas a nível inconsciente. No entanto, ambos tiveram que lidar com a anomalia sistêmica que, por mais que tentassem evitar, não conseguiam: a existência do escolhido. Como dito pelo Arquiteto, houveram 6 versões anteriores a Neo, e por mais indesejadas que fossem, ainda tinham um papel a cumprir para as máquinas, e portanto, ainda estavam sob controle do Arquiteto. Esse papel seria o de traçar o seu caminho até a fonte, o mainframe da máquina, onde lá encontrariam um arquiteto que lhes daria a escolha entre arriscar a existência humana ou salvá-la ao reiniciar a Matrix, a sua versão original, e escolher indivíduos para repovoar Zion. Inclusive, essa escolha chegou aos escolhidos anteriores da mesma maneira que veio a Neo, quando Zion se tornou um problema muito maior para as máquinas, à medida em que mais mentes eram liberadas e se uniam à resistência, o que ameaçava a supremacia das máquinas sobre o mundo. Dessa forma, o Arquiteto não apenas criou a Matrix, como também foi responsável, juntamente com o Oráculo, de mantê-la em funcionamento,
garantindo que a raça humana permanecesse viva, mas sob seu controle, através da criação da profecia do escolhido, da ilusão de escolha desse quando chegasse à fonte, e até mesmo a própria existência de Zion. Tudo isso fazia parte das maquinações do pai e da mãe da Matrix para manter a sua criação viva e funcional. Todos esses elementos, como o uso de símbolos messiânicos como o escolhido, a existência de uma cidade humana, a profetização de um salvador para a humanidade e a destruição das máquinas, serviram ao único propósito de manter um ciclo de controle que tornasse as máquinas dominadoras e os seres humanos os dominados. Isso por si só o tornaria um dos, se não o maior vilão de toda a franquia, até mais do que o Agente Smith, que apesar de ser uma ameaça direta para Neo e destruir e corromper tudo, seja no mundo real ou virtual, age apenas por um senso quase obsessivo de propósito, mas que em momento algum está tomando controle dos eventos. Na realidade, até mesmo Smith acaba sendo uma vítima das maquinações do arquiteto e do oráculo, pois mesmo que ainda tenha sido responsável por guiar o escolhido em caminhos distintos para desequilibrar a lógica do arquiteto, ainda assim ele fez com que tudo seguisse o caminho pré-determinado até a chegada de Neo à fonte. Ou seja, o fato de Morpheus ter encontrado Neo e desse despertar como escolhido, conseguir a chave para ir até a fonte e encontrar o arquiteto, foram tudo conforme a vontade do criador da Matrix. E mesmo quando o sistema foi corrompido pela disseminação descontrolada do programa Smith, o arquiteto se manteve íntegro até o final de Revolutions, apenas talvez com orgulho ferido por ter se submetido ao jogo perigoso do oráculo. Mas caso ela não tivesse feito tudo isso, o que resultou naquele desfecho, o arquiteto teria mantido seu ciclo de controle constante, onde o escolhido reiniciaria a Matrix e escolheria indivíduos para reconstruir Zion, o que por consequência resultaria na morte de todos que acreditavam na resistência e no cumprimento da profecia, enquanto, na verdade, eram apenas vítimas de um sistema de controle que apenas colocaria outros para substituí-los e manter a humanidade escrava para sempre. Então, podemos dizer que o Arquiteto é um programa criado pelas máquinas que foi responsável por desenvolver uma versão funcional da realidade simulada que conhecemos como Matrix. Mas, talvez até mesmo sobrepujando suas intenções originais, ele também foi responsável por manter o sistema funcionando através de um ciclo composto pela libertação de alguns seres humanos, o encontro desses com a anomalia sistêmica conhecida como escolhido, sua chegada até a fonte e a reinicialização da Matrix, seguida da destruição e reconstrução de Zion, reiniciando o ciclo por inúmeras vezes. Certamente trata-se de um personagem que, mesmo complexo e dúbio demais para ser definido como um vilão, representa um dos principais empecilhos para a raça humana no universo de Matrix. Pelo menos, era isso que tanto ele quanto o público pensavam até o lançamento de Resurrections, que introduziu a figura do analista. Esse programa, responsável pela atual versão da Matrix, trouxe uma nova ideia de controle para a realidade simulada, desconsiderando a obsessão pela lógica e razão do seu antecessor. E ainda foi responsável por eliminar a grande maioria dos programas obsoletos do sistema. E nisso se inclui o Oráculo e o Arquiteto. Dessa forma, podemos ver que, mesmo um ser tão poderoso e influente quanto o Arquiteto, também está sujeito a um ciclo que ocorre tanto na ficção quanto na vida real. Sempre haverá uma força maligna a tomar o lugar de outra. E aqui, encerramos mais um vídeo. Esperamos que todos tenham apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações. Nos veremos em breve com mais um conteúdo de nível elegante.